Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. O tema da mensagem de hoje é Preparados para o Grande Dia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhes ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, nesse momento, que estamos diante da tua palavra, que o Senhor fale conosco. Nós, ó Deus, desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Abençoa o teu povo aqui reunido e aqueles, ó Deus, que acompanham de suas casas, ó Deus, ou que assistirão posteriormente essa mensagem, que a tua voz possa alcançar o mais profundo de cada coração e que nós possamos prontamente obedecer ao Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema da mensagem de hoje é Preparados para o Grande Dia. E a mensagem de hoje é para nós um alerta quanto a estarmos ou não preparados. Meu pai, muitos aqui conheceram, conviveram com ele, gostava de dizer e repetir alguns versículos da Bíblia. E um dos que meu pai mais repetia e recitava e mencionava quando ele estava conosco era o versículo de Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Deus tem nos falado, meus irmãos, pela sua palavra. Cada manhã, cada noite, cada momento em que nós abrimos as Escrituras, ou que Deus nos permite ouvir uma palavra, Deus tem nos alertado de que os sinais da sua vinda estão cada dia se cumprindo, se sendo visto e percebido. E o tempo tem sido abreviado. Mas, meus irmãos, o que a maioria dos crentes, de uma forma geral, na verdade, tem feito? A gente pode admitir e confirmar que a maioria de nós não se prepara para esse grande dia. É algo assim sério, é algo que é revelação direta de Deus, é uma palavra direta de Deus, é uma alerta direta de Deus, e nós precisamos responder com sinceridade se temos cuidado da nossa vida espiritual, se estamos prontos, para esse encontro, que será o grande encontro da nossa vida, será o grande dia
para aqueles que se encontrarão com o Senhor. Se somos a noiva do Cordeiro, se a palavra de Deus fala desse grande banquete ou dessa festa, dessa bodas de casamento, meus irmãos, nós não podemos viver uma vida desatenta e desligada. Nós precisamos acender o alerta, precisamos estar convictos de que estamos preparados. A palavra de Deus fala que será num abrir e fechar de olhos, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, e nós precisamos nos preparar. Nessa parábola, eu creio que a maioria dos irmãos já leram, já ouviram, já conhece essa parábola. Nosso Senhor Jesus está comparando o reino dos céus com uma festa de casamento. Como é bom, né? Uma festa de casamento. E é essa representação que a Bíblia apresenta, sendo Cristo o noivo e a igreja a noiva do Cordeiro. Meus irmãos, o noivo promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. A noiva precisa estar pronta, preparada, porque pode ser daqui 15 anos, como pode ser daqui 15 minutos. Nós não sabemos a hora que o Senhor virá. E nós precisamos desse alerta, meus irmãos. E é interessante que essa parábola, ela mostra que a igreja, ela está dividida em dois grandes grupos, representado aqui por 5 virgens chamadas de nécias e 5 virgens chamadas de prudentes. A igreja não está dividida entre pobres e ricos, entre capitalistas e socialistas, não. A igreja não está dividida entre os sábios e ignorantes, entre homens e mulheres, não. A igreja está dividida entre os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e aqueles que não estão preparados. E a pergunta nessa noite é: de que lado você está? Você se encontra contado com aquelas 5 virgens prudentes ou com aquelas 5 virgens nécias? Jesus prometeu voltar e ele vai voltar. Será que nós estamos preparados? Só em Apocalipse algumas referências para trazer a sua mente esclarecida, né? Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aqui em Mateus, além desse versículo 13, né? Mateus 24, 42 também diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Interessante notar que todas eram virgens, que todas tomaram a sua lâmpada, que todas saíram ao encontro do noivo, que todas elas fizeram um compromisso com o noivo e que todas elas adormeceram. Porém, havia uma diferença crucial entre as 5 prudentes e as 5 nécias. As 5 nécias só tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite nas vasilhas. E
é para nós aqui uma oportunidade da gente pensar. Às vezes, essas lâmpadas representam aquilo que nós fazemos religiosamente para Deus. É a gente vir para a igreja, é a gente ter a nossa Bíblia, é a gente estar em algum ministério da igreja, é a gente ser membro, estar no hall de membros da igreja. Meus irmãos, isso não salva. As pessoas poderiam facilmente blefar, elas poderiam enganar ou tentar enganar a Deus, indo na igreja, colocando seus nomes para uma determinada tarefa. Olha, a igreja está empenhada em distribuir alimentos, cestas, estão atendendo as famílias. Muitas pessoas podem se inscrever, se colocar e trabalhar nessa obra. Meus irmãos, mas o que vai fazer diferença naquele dia não é os nossos atos, no sentido de apresentar a Deus um ticket, um ingresso para o céu. Não, o que vai contar naquele grande dia é o que nós temos de relacionamento com o noivo, é o que nós temos de vida com Deus, é o que nós temos não apenas de lâmpadas, de exterior, não apenas de embalagem, de sermos um vaso, para sermos vistos, mas é aquilo que tem dentro de nós, é aquilo que preenche a nossa vida e esse vaso que somos nós. Tem um comentarista do Novo Testamento chamado William Hendrickson, e ele diz algo interessante. Olha só, a insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência de preparo pessoal. Esse era o ponto que dividia, que separava as prudentes das nécias. Será que temos nos preparado, meus irmãos e irmãs, para esse glorioso encontro? Se as 10 virgens representam parte da igreja, sendo 5 prudentes e 5 nécias, qual desse grupo você se encaixa? Você considera estar preparado ao soar da última trombeta, o Senhor vir nas nuvens e nos chamar para a eternidade? Será que nós estamos preparados para esse grande dia, para esse encontro, meus irmãos? Será que você é prudente para com sua vida espiritual? Ou será que você age como uma pessoa nécia, sem entendimento, sem discernimento, sem priorizar o seu relacionamento com Deus? O que faltou para as nécias, diz o texto, foi o óleo, foi o azeite. Elas levaram consigo as suas lâmpadas, mas não levaram o azeite. E o azeite aqui, meus irmãos, significa a presença do Espírito Santo de Deus. Em várias referências das Escrituras, o óleo, a unção, o azeite representa a presença do Espírito Santo tomando o nosso interior. Esse precioso óleo, ele é pessoal e ele é intransferível. Ele é de cada um, na medida da busca e da consagração pessoal de cada um, meus irmãos. E isso fica claro na parábola. Não dá para passar de uma mão para outra. Ou temos direto da fonte, ou não teremos jamais. É o combustível que vai mover a vida do verdadeiro salvo. Esse azeite é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode entrar no céu com o azeite do outro. Paulo diz lá em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não podemos viver de tabela. A graça salvadora é uma possessão pessoal e intransferível. Nessa manhã, nós ouvimos aqui a devocional, foi uma palavra tão boa também, que o Senhor falou conosco sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Não dá para você pagar alguém para desenvolver a sua salvação. Não dá para você transferir para o outro ou se valer da consagração do outro. Não dá, meus irmãos. A graça salvadora, ela é pessoal, é um tratamento de Deus com cada um de nós. A salvação, ela é individual, ela é
possessão pessoal de cada um. A preparação do pai não serve e não servirá para o filho, nem a do marido serve para a esposa. Ninguém entra no céu por procuração. Alguém certa vez disse: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa, do marido ou de qualquer outra pessoa. Ou você desenvolve um relacionamento com Deus, com Cristo Jesus, hoje, de forma séria, priorizando a sua vida espiritual, ou amanhã pode ser tarde. Diz a parábola que em virtude de o noivo tardar, todas adormeceram. Mesmo aquelas virgens que tinham azeite da graça, não estavam sempre bem acordadas para servir ao seu Senhor e vigiar para a sua vinda. Porém, as prudentes, meus irmãos, elas esperavam, ou elas dormiram ali, mas elas dormiram com a provisão, enquanto que as nécias dormiram sem nenhuma provisão. Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade se elas não tiverem o azeite. Não adianta a gente ser vaso. Se a gente estiver vazio ou entulhado das coisas do mundo, como que a gente vai ser um vaso de bênçãos, como nós cantamos hoje? Será que o nosso conteúdo é um interior que flui as coisas de Deus? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, quando deu meia-noite, diz o texto, quando deu meia-noite, todas elas ouviram um grito. Olha o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Foi no grito da meia-noite que o despreparo das nécias foi desesperador. Foi à meia-noite, meus irmãos, foi à meia-noite que só as aparências não se mostraram suficientes. Só ser um vaso bonitinho, pintado, banhado a ouro, só ser uma embalagem de aparência não foram suficientes. A chegada do noivo não representou alegria para as nécias, mas o seu desespero foi grande. Esse dia, meus irmãos, para elas foi um dia de trevas e não de luz. Por quê? Porque o preparo delas foi insuficiente. Eu sempre tenho repetido para mim, eu não sei se é loucura psicológica, né? A Renata não está aqui para eu brincar com ela. Mas eu tenho repetido sempre para mim: Gessé, você tem 48 anos. Eu tenho repetido sempre para mim a minha idade, o tempo todo. Lembra que você já tem 48 anos. E um dia desse, conversando com o Rubens, ele falou: pastor, tá chegando maio aí, ó, 50. Eu, o quê? Nem parece que o Rubens já está fazendo 50 anos. Eu não sei qual a sua idade, mas o seu tempo está passando. Você já não é mais aquele menino, né, aquele jovem, aquele adolescente. Os adolescentes aqui estão: pastor, eu ainda sou, é verdade. Mas você não tem mais 5 anos, Samuel. Rio, Giovana, Lucas, vocês não são mais criancinha de 5, 6 aninhos. O tempo está passando para todos nós. Será que nós estamos nos preparando, meus irmãos? Aquelas 5 virgens estavam sem o azeite em suas lâmpadas. Elas estavam imersas em densa escuridão. O pregador chamado Charles Haddon Spurgeon falou algo muito interessante sobre isso. É uma pena, olha só o que ele falou: é uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. As virgens nécias pediram azeite às virgens prudentes, com uma justificativa: porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha aí no versículo 8.
As nossas lâmpadas estão se apagando. Elas começaram agora que o tempo estava escasso, a valorizar o que havia outrora desprezado. O pavio secou, a sua lâmpada começou a apagar, elas precisavam urgentemente de azeite e elas não tinham. Imagina o desespero delas, vendo a sua lamparina, a sua lâmpada se apagando. E aquele desespero, né? Ai, meu Deus, como que eu vou fazer para minha lâmpada continuar acesa? Essas virgens nécias pensaram que tudo estava pronto, confiando apenas na lâmpada, mas não tinham a provisão do azeite. Tem muita gente que confia na família que tem, nos pais que tem, na história familiar que tem, na igreja que pertence, na denominação. Meus irmãos, nada disso vai nos garantir diante de Deus. Se a gente não tiver uma vida pessoal de busca pelo reino de Deus, pela justiça de Deus, naquele grande dia, nós não teremos como correr literalmente atrás do prejuízo. E fico alerta, aqueles que estão adiando o seu arrependimento para a hora de sua morte, são como essas virgens nécias ou insensatas. Essa hora pode ser tarde demais. John Charles Riley diz que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará muita gente despreparada, muita gente de surpresa. Os negócios estarão seguindo normalmente, na cidade, no campo, exatamente como agora. A política, as crises políticas do país, o comércio, a agricultura, os casamentos, as festas, as compras, as vendas, os negócios, a busca pelo prazer, estarão controlando a atenção de homens e mulheres, exatamente como acontece agora. As igrejas ainda estarão cheias de divisões e perdendo tempo com picuinhas, com controvérsias teológicas do momento. Meus irmãos, pregadores ainda estarão chamando os homens ao arrependimento, e o povo continuará adiando o dia do concerto. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. Será que nós estamos preparados? Esses dias eu tive a oportunidade de estar em alguns velórios, e essa é uma rotina para pastor. Eu já perdi a conta em quantos eu estive presente. Meus irmãos, e às vezes as famílias se preocupam tanto em se preparar financeiramente, academicamente, em encaminhar os filhos para uma boa formação, para um bom encaminhamento financeiramente, de liberdade e de autonomia financeira, preparando para eles um futuro, uma boa poupança, uma previdência privada, um bom seguro. Meus irmãos, será que as famílias estão também se preparando para a volta de Cristo? Será que nós estamos guardando esse tesouro na eternidade, ajuntando não o tesouro da terra, mas o tesouro do céu? Será que nós estamos atentos? Hoje, pela manhã, na escola dominical, nós estávamos pensando aqui sobre alguns assuntos, e surgiu a história de Acã, quando ele, juntamente com a sua família, foi confrontado do seu pecado, e toda a sua família foi dizimada, foi ceifada, receberam o castigo. E Deus chamou Josué e disse: diz ao meu povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor tratará com vós. Meus irmãos, a santificação, ela não pode ser adiada. Ou a gente se santifica hoje, para amanhã a gente colher esses frutos, ou amanhã pode ser tarde, para a gente começar a pensar em uma vida de santidade. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. O autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E hoje é o dia. Hoje é o dia para a gente pensar na nossa vida espiritual. Poderiam ter tantas pessoas aqui para ouvir. Talvez muitos estão ouvindo agora dos seus lares. Outros ouvirão posteriormente.
Mas será que Deus não queria falar exatamente com você? Comigo? O que nós estamos preparando? Será que vai nos garantir diante de Deus? Essa noite, louco, te pedirão a tua alma. E o que você reservou para esse dia, para esse momento? Meus irmãos, a segurança no futuro depende da diligência do presente. Esta é a lição aqui. As nécias, tomadas de desespero, pediram emprestado aquilo que é individual e é intransferível. Não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Meus irmãos, não se adquire do outro uma vida de piedade e obediência que o outro construiu. A palavra de Deus fala que nós somos como uma casa edificada e cada um é responsável pela casa que ele mesmo edificou. Cada um está edificando a sua casa espiritual e não existe, mexendo aqui com Rubens, imobiliária que vendem essas casas espirituais, Rubens. Nem MRV, nem Tenda, nem de Filipe e Net Imóveis, não. Não se compra, nem se vende a vida espiritual de ninguém. Ou a pessoa tem porque priorizou, buscou e construiu, ou não tem e não poderá ter na última hora. Lembra do hino 213 do nosso inário? Se você tem um inário, olha a letra desse hino. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Muitas vezes tu riste, ó amigo, ao ouvires falar de Jesus, mas somente o Senhor pode dar-te salvação pela morte na cruz. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas dos céus. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te hoje mesmo a Jesus, há de ter nessa vida e na morte um brilhante caminho de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A única maneira, meus irmãos, de ter segurança quanto ao futuro é ter diligência no nosso presente. Nós não podemos dormir o sono espiritual. Jesus está voltando para nos levar, meus irmãos. É desenvolver a salvação, é frutificar em toda a obra, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no final da parábola, no final da festa, a porta estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Versículo 11 e versículo 12, olha o que diz. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O segundo desespero. O primeiro quando a lamparina começou a apagar. Agora quando elas voltaram, sem o azeite. Porque não se compra, irmãos. O Espírito Santo não está à venda. E o que elas ouviram? Versículo 12. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Alguns comentaristas defendem que a ideia é a lâmpada acesa iluminaria o rosto para apresentar aquelas virgens diante do noivo. E elas estavam numa escuridão porque não tinha luz, não tinha o Espírito Santo na vida delas. Meus irmãos, eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem te pedindo em nome de Jesus que leve no seu coração pelo menos essas duas lições que eu vou transmitir ao final dessa mensagem. A primeira, lembre-se que há certas coisas
que não se podem obter no último momento. Tem gente que vive uma vida focado no ladrão da cruz. Ah, mas o ladrão da cruz teve aquele último momento para ele se arrepender, confessar e ir para o paraíso. Não há um segundo ladrão do lado de Jesus, irmãos. Tinha dois ali, só um foi para o paraíso. Nós não podemos jogar para frente. Ah, depois eu vou me ajustar nisso aqui. Uma hora eu vou abandonar esse pecado. Uma hora eu vou reconciliar com meu irmão, com meus pais. Uma hora eu vou resolver isso. Uma hora eu vou pedir perdão. Uma hora eu vou pagar essa dívida. Ah, depois eu resolvo isso. Agora eu não tenho tempo, agora eu não posso. Meus irmãos, lembre-se que há certas coisas que não se pode obter no último momento. Se já chegou o dia da prova, não dá mais para o estudante se preparar. Ele tem que encarar a prova e ver o resultado que vai dar ali. Não dá para se preparar. Assim também, se uma pessoa está desempregada e aparece para ela uma vaga de emprego, aquele emprego dos sonhos, não é possível que essa pessoa possa adquirir a habilidade, o preparo, a formação necessária para assumir aquela vaga. Assim também acontece com a nossa vida diante de Deus. Nós não podemos deixar para o último momento, se não sabemos quando será esse último momento, ou, porque não sabemos, podemos inclusive estar vivendo nossos últimos momentos. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar. Não estou querendo que você olhe para o lado e veja a morte não, tá, irmão? Mas um dia ela vai chegar, e talvez você esteja no hospital, você vai olhar para o lado assim, vai lembrar desse hino e falar, não é que eu estou sentindo que a morte está chegando do meu lado? Misericórdia, irmãos, mas vai chegar esse dia. A gente não sabe a sensação daquele que está prestes a partir, mas certamente o corpo vai dando sinais. Olha, eu estou parando. Olha, você percebeu que você está ficando frio? Você percebeu que você já está respirando com dificuldade? Olha eu chegando. Ao pastor terrorista. Quando a morte ao seu lado chegar, que desespero, irmãos, se a gente não estiver pronto para falar, Senhor, eis-me aqui, em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Como Jesus disse. Pode me levar, eu estou pronto para partir. Lembre-se que há certas coisas que não se pode obter no último momento. Nós não sabemos como vamos deixar esse mundo e nós não sabemos se será uma morte rápida ou se será demorada. Pastor, mas que mensagem pesada. Eu já estou com 48 anos. E eu não sei se eu ainda tenho mais 48. Meu pai não teve. Eu estou há 30 anos que separa o tempo da partida do meu pai. E se ele for a referência para mim, Jesus não voltar antes, eu não tenho mais 48, eu tenho 30 anos. Meu pai morreu com 78 anos. Mas talvez eu morra antes. Lembre-se que há certas coisas que não se pode obter no último momento. E a segunda lição, lembre-se que há certas coisas que não se pode pedir emprestado. Lembre-se disso. As virgens nécias não puderam pedir azeite emprestado quando descobriram que necessitavam do azeite. O homem não pode pedir emprestado uma relação com Deus, ele deve possuí-la quando chegar o último dia. Não pode pedir emprestado uma personalidade, uma vida consagrada, uma santidade. Meus irmãos, ou a gente está revestido dela, ou não tem conversa. Não podemos viver sempre da vida espiritual do outro. Nem um pai, o filho chega, pai, pelo amor de Deus, minha lâmpada está apagando, me dá um pouco do seu azeite. Nem um pai pode pegar, ô meu filho, eu tenho bastante aqui, que eu orei muito, eu busquei muito a Deus, eu jejuei, eu vivi uma vida consagrada, olha o tanto de azeite que eu tenho. Abra aí sua lâmpada, abre aí que eu vou colocar um pouco aí para você. Nenhum pai, por mais que ele ame o filho, ele pode compartilhar o seu azeite, ele pode compartilhar o Espírito Santo. Há certas coisas que devemos ganhar ou possuir por nossa conta, porque não podemos pedir aos outros. Não há nada mais
tenebroso, mais carregado de lágrimas, de arrependimento, do que o som das palavras: é tarde demais, eu não te conheço. Misericórdia, irmãos. Eu não sei como está a sua lamparina, eu não sei se você está cheio do Espírito Santo, mas eu queria te convidar a que pudéssemos orar por isso neste momento. Se você pudesse colocar de pé. Vamos pedir a Deus que toque o nosso coração com a urgência dessa palavra. Nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos casamento marcado, nós temos noivados, nós temos namoradas, nós temos família, nós temos uma casa que a gente está tentando construir, bater uma laje. Nós temos planos, irmãos, mas nós não sabemos se eles se concretizarão. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos até esse grande dia. Será que nós estamos preparados? Há 30 dias atrás, estávamos vivendo o clima da virada do ano, era 30 de dezembro, próximo da virada do ano, e a gente estava, pensando, olha, mais um ano, 2021 passou, está chegando 2022, tem gente que viveu planos de férias, de passeios, e não estão hoje mais com vida, seja em Minas, na Bahia, em Capitólio, em outras cidades. Meus irmãos, nós não sabemos a hora, devemos estar preparados para esse grande dia.